votar no menos pior pra Não, você. eu vou só Cara, deixar... Então agora eu vou te fazer uma provocação. Pode ir. Vamos lá. Tá o tempo todo. Eles estão disfarçando, né? Agora eu vou te fazer uma provocação. Peraí, né? Desde que a gente começou. Dória ou Bolsonaro no segundo turno? Olha, eu vou dizer, é pessoal e intransferível, né? Tá. Eu voto no Dória, de carteirinha. Acho que se fosse Dória e Bolsonaro, eu votava no Dória também. Todo mundo que não for o Bolsonaro, eu voto. Tá. Porque eu acho que nós tivemos 4 anos. Eu vou te falar o elemento fundamental. A fome voltou no Brasil. Nós tínhamos vencido a fome. A fome é uma coisa terrível, gente. E, sei lá, fico até emocionada falando disso. A fome voltou. Eu não voto nesse governo de jeito nenhum. Nós estamos falando do governo que teve os piores índices de desmatamento. Um governo que entregou para mineradoras e madeireiras reservas indígenas. Eu estive lá agora, fui viajar para lá. Toda noite sai um barco de madeireira apoiado pelo governo, de madeira apoiado pelo governo. Populações lá do Tapajós não podem pular na água por causa dos índices de mercúrio das mineradoras. Então, sabe, nós tivemos um ministro, Ricardo Salles, que agora é candidato, né, que quer se candidatar ao Senado por São Paulo, que falou, no meio da Covid, que era para mandar passar a boiada. Não pode, né, gente? Não dá. Então, eu acho assim, na minha opinião, Monark, você faz o que quiser, porque o voto é livre. Claro. Mas abstenção é como dizer... É que não tem como falar que o Lula é um mar de rosas também, tá ligado? É tipo, Olha, eu posso te falar muitas coisas que eu posso também são ruins, tá ligado? Eu escrevi um livro chamado Sobre o Autoritarismo Brasileiro, que foi considerado... Eu publiquei em 2019, em maio de 2019, foi considerada a primeira reação publicada à eleição do governo Jair Bolsonaro. E nesse livro eu falo que um dos grandes inimigos da República Brasileira é a corrupção. Sem eu dúvida. falo do que aconteceu com o PT, com o mensalão, não dá para a gente não falar. Então, não acho que é um mar de rosas, mas o que eu vou comparar? Vamos lá ver os índices de educação no governo Lula e vamos lá ver os índices de saúde no governo Lula. Então, a gente vai ter que comparar... Essa comparação é meio, tipo, eu entendo. Era uma fase melhor do Brasil na época do governo Lula. Não só. No segundo governo Lula, eu concordo. No primeiro governo Lula, eu concordo. No segundo, não. Tá, mas, tipo, eu acho que a gente analisar só... É porque, por exemplo, pode-se dizer que a gente tem uma pandemia, né? E isso afetou, com certeza, qualquer governo no mundo inteiro de fazer qualquer política pública. Com certeza. Fora que a gente está num momento onde o Brasil está bem quebrado, financeiramente falando, né? A gente não está tipo, com caixa pra caralho para investir, que era o caso do Lula. Não o tempo todo. Mas ele teve um boom das commodities. E o FHC lá, também não teve sempre num momento de boom. E veja o quanto que o governo FHC empregou para a educação. O meu índice é aquele que o Igor falava, é quanto que vai para a educação. Esse governo tirou verba da educação. Isso não pode. Isso não pode. E não é a pandemia que explica tudo. Sabe? Vamos dizer que tem problema na área da saúde? Tem. Mas a gente viu esse governo empregar a verba que era para as vacinas em outras áreas. Então, é isso que eu estou comparando. Né? Eu não estou abstraindo do contexto. A gente tem que pensar em contexto. Monark, você tem toda a razão. Mas, mesmo pensando em contexto, não pode tirar a verba da educação. Esse governo tirou verba da educação. Uhum. Né? Esse é um governo... Vamos lá, quem é o ministro da Educação? A gente não sabe de tão transparente que ele é. O que aconteceu com os ministros da Saúde? Transparente não é uma boa palavra. Inexpressivo, vai. Muito melhor, Igor. Tuxê para você. Ganhou. Olha lá, inexpressivo. Como que o ministro da Educação pode ser inexpressivo, gente? É, ele tem uma das maiores pastas, né? Vamos lá. Ministro da Saúde, quantas vezes já foram trocados? Nossa. É. Basta se opor ao governo, troca. Então, é isso que eu estou comparando. Tá? É aquela coisa de menu fixo. Mas é que, tipo, eu entendo. Mas é que o governo Lula e PT, pra mim, é um outro pesadelo à parte também. Eu entendo, eu concordo com tudo que você falou aí sobre o governo Bolsonaro. Eu acho horrível também. Eu não votaria no governo Bolsonaro nunca mais. Não vou votar, acabou pra mim. Mas o Lula também acabou pra mim. Não tem mais chance de eu votar nesse cara, entendeu? O PT, pra mim, na minha opinião, eles deixaram de ser um partido político. Eles se tornaram uma organização de poder. Cara, ele ficou na prisão.
Ficou na prisão Porque eles também. perderam, mas se eles Não, ficou tivessem na- perdido, eles estavam com... Não, tipo, que outro presidente que perdeu foi parar na prisão? Conta pra mim, qual outro? Nenhum. Mas só prova O que eles Collor perderam de- muito, o só Collor isso. de Mello, que passou inclusive por um impeachment, tá aí tranquilo. Ele também saiu da Como prisão, senador. né? O STF fez uma canetadinha... Mas por que saiu da prisão? Porque Porque o juiz Moro, que é candidato a presidente também, fez tudo para colocar o Lula na prisão para que ele não pudesse concorrer. Ele tinha... Mas não foram anuladas provas e Não, pararam, mas tá. o processo de Atibaia foi claramente um processo ideológico. Ele não podia fazer isso. Um juiz não pode ideologizar o judiciário. Não pode conversar com as... E ao fazer eu concordo isso, que ele ao fugiu prender numa circunstância X, para que o Lula não pudesse competir, ele perdeu totalmente a sua moral. Então, vamos lá. A gente também não pode, o brasileiro faz isso, né? Agora, achar que toda a culpa do mundo é do PT. Errou. É que eles tiveram 18 anos no poder, né? Zé Dirceu não foi para a prisão? Foi para a prisão. E saiu, Ficaram muito todo mundo tempo... sai. Todo mundo sai nesse país. Mas quem mais foi para a prisão? Aécio Neves. Tudo comprovado. Cadê o Aécio na prisão? Não, tudo bem. O PT com certeza chegou no momento onde ele era o inimigo da vez. E Exato. eles se fuderam em E a 2015. gente tem que parar com isso, porque se a gente criar Mas um por que inimigo eles só- viraram o inimigo da vez, tá ligado? Porque eles porque- eram o inimigo da vez. Não tá ligado? só. Outros inimigos da vez. Por que o Collor de Mello passou por um impeachment? Porque ele não fez o que a oligarquia quis? Não, porque ele fez um processo de corrupção tremendo. E por que Collor de Mello nunca foi para a prisão? Aécio Neves. Quantos processos você tem em cima do Aécio Neves? Nada aconteceu. Não, tem pessoas que são favorecidas. Eu vou dizer o seguinte, o PT não é mais poderoso nesse sentido. O que eu digo lá no meu livro? Eu quero uma justiça veloz e igual para todos. Então, que as pessoas... Se Zé Dirceu foi para a prisão, ok, tinha que ir. Mas eu quero para todos. Eu também. E o que aconteceu no sistema brasileiro? Colocaram só uns. E ao colocar só alguns e não outros, a Mas justiça... colocaram o Eduardo da Cunha. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, sim. É. Ainda bem. Mas, ao julgar apenas alguns e não todos, a justiça se perde no Brasil. Esse sujeito chamado Sérgio Moro é um sujeito vendido. Até porque, quando ele fez toda a Lava Jato... Olha o que aconteceu com a Lava Jato, gente. Quando ele fez toda a Lava Jato, o que ele falou que ele não faria? Ele disse, eu não vou ser político. Ele falou isso? Falou? Falou. O que aconteceu logo depois, Monark? Virou ministro. Com passe certo, inclusive, para o Supremo Tribunal Federal. Não Quando deu começou certo. toda essa história aí da Lava Jato, esse movimento aí pra prender o Lula e tudo mais, eu lembro do Reinaldo Azevedo falando, esse cara vai virar político no futuro. Direto. Cara, direto.